Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então, hoje estamos aqui com o West Sem Filtro. Todos os inscritos ao canal deles, o link tá na descrição e no comentário fixado. E para quem apoia o canal, já deixa o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E não se esqueçam de deixar a sua opinião no final do vídeo. Boa tarde, um bom dia, uma boa noite, que já ajuda bastante esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, surpreendeu ao participar de um ato em São Paulo. O evento reuniu representantes de 11 partidos no encontro em defesa da soberania e contra a anistia. Gilmar Mendes afirmou o seguinte, abre aspas, não espero que o Senado venha agir para buscar vindita em relação ao STF. Impeachment deve ser um processo regular. Se for por conta de voto de ministro, seria irregular. O STF não vai aceitar. Fecha aspas. O decano da corte propôs ainda um movimento pela soberania organizado pelo grupo Fórum Direitos Já e destacou o seguinte: é fundamental fazer esse movimento em defesa da democracia e da soberania nacional. Vimos quanto ela foi ameaçada quando exigiram interrupção de um julgamento por interesses políticos estranhos. Gilmar Mendes ainda criticou o voto do colega, o ministro Luiz Fux, na primeira turma do STF. Não seguiu os próprios trâmites diante das investigações feitas pela Polícia Federal e depois da denúncia do Ministério Público, das provas apresentadas, e teve um veredito, como vocês sabem, bastante seguro sobre essa matéria. Teve uma divergência, mas é absolutamente normal nesse contexto, mas os votos mostraram a coerência do julgamento e acho que o Brasil, num momento bastante delicado da vida internacional, da vida mundial e também da vida nossa, da vida local, o Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe, de atentados contra a democracia precisam ser punidos. Acho até, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Silvio, vou jogar para você palavras do ministro Gilmar Mendes sobre o voto do ministro Luiz Fux, né, que estaria prenhe de incoerências. O ministro Gilmar Mendes falou em vários eventos, ele esteve em São Paulo pelo IDP, pelo Instituto, que ele foi presidente, né? Hoje está no comando o filho do ministro Gilmar Mendes, também participou de um evento da PUC, agora a gente sabe que inclusive pela lei orgânica da magistratura é proibido, né, um magistrado criticar o voto de um colega, mas no Brasil realmente a legislação está ficando cada vez mais à margem, né, da conduta de magistrado, Silvio. Paula, sabe o que assusta nessa fala do ministro Gilmar Mendes? O fato dele desconsiderar que o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal é um dispositivo constitucional e que cabe ao Senado da República deliberar sobre ele. O Senado pode deliberar sobre impeachment, sim. Inclusive, não fosse a figura do Rodrigo Pacheco, que ele acha que deveria estar no Supremo Tribunal Federal quando a próxima cadeira vagar, ele já se manifestou nesse sentido, não fosse agora a figura do Davi Alcolumbre, talvez tivéssemos um cenário completamente diferente, senadores debatendo, porque 41 deles, 41 de 81, assinaram uma lista a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Pois bem, ele desconsidera, ele diz que não é válido um dispositivo constitucional porque ele não quer, porque o Supremo não quer. Pois bem, nós estamos falando então de um ministro decano, no caso da corte, sairá em 2030, mas antes dele
Luiz Fux em 2028 e Carmen Lúcia em 2029 também deixarão cadeiras vagas, mas ele está querendo dizer que nós temos um poder absoluto no Brasil, um poder que está acima da Constituição da República. Então é isso o que, para mim, causa enorme espanto. A segunda coisa que me causa espanto são os jornalistas rindo da piada. Só faltaram bater palmas ali. Que legal, prenhe, ai, data vênia, que brincadeira bacana, né? E puxa o saco do ministro. Será que algum deles já leu a Constituição? Sabe o que diz a lei? Não, provavelmente não. Provavelmente é só o que eles fazem. Na minha época, eu já tenho alguma idade, era chamado de jornalismo playhack. Você aperta o playhack, deixa ele falar, depois você ouve o que o entrevistado falou, joga no papel e manda para que alguém que tenha cérebro feche uma matéria na redação. Era mais ou menos isso que funcionava. Então, é um papel da imprensa lamentável. Será que alguém não teve a coragem de falar, ministro, isso é um dispositivo constitucional? O Senado da República tem este poder. Por que o senhor acha que o Senado não tem este poder? Então, é isso que assusta, Paula. Sabe, a figura do Supremo que acha que tem mais poderes, aliás, do que quando já existiu a figura do poder moderador no Brasil, em 1824, na Constituição escrita, redigida em benefício do imperador. Parece que eles têm uma Constituição na cabeça deles. Isso realmente é revoltante. Diga, Piotr. Como o ministro Gilmar Mendes dá a entender, parece que no Supremo tem os pupilos dele e os que não concordam com ele. Então, eu vou lembrar, ele faz aqui o Silvio já mencionou a questão do impeachment, eu vou no outro ponto. Aí diz assim, está prenhe de incoerências. Porque se não houve golpe, como é que o Fux então votou pela condenação do Cid e do Braga Neto? É mais um que não se deu ao trabalho que deveria ter se dado de acompanhar o voto do Fux para pelo menos trazer juridicamente contrapontos, coisa que ele não fez aí. Naquele momento do voto, o Fux deixou muito claro, eu vou votar aqui primeiro pelas preliminares. Se o ministro Moraes, o que eu estou entendendo, deve ser um pupilo do Gilmar Mendes, ou o presidente da turma, da primeira turma, tivesse dito, vamos votar primeiro as preliminares, se tivermos uma maioria de 3 dizendo que, olha, não houve golpe e, obviamente, aqui está tudo anulado, ninguém vai julgar mais nada, porque processo anulado não tem nada para fazer. Não, mas o que o Moraes decidiu, ou o que o presidente da turma decidiu, você tem que se manifestar no seu voto sobre as nulidades e depois sobre as eventuais condenações, as acusações. O que fez o ministro Fux? Deixou muito claro nas preliminares, na ordem que deveria ser, que ele declarava o processo nulo. Por 2 questões, inclusive. Aí na terceira aceitou a delação do Cid, mas foi nesta ordem. Uma vez que, obviamente, o voto é um só dele, ele falou, para mim isso está nulo. Agora, visto que eu tenho que votar nas outras coisas, ele foi lá, bom, se o processo continuar, o meu voto é pela condenação do Cid e o Braga Neto e absolvendo o Bolsonaro e vários outros. O Gilmar Mendes fez que não entendeu isso, ele só está fazendo piada. Isso fica ainda mais grave, porque também esses jornalistas, pelo que no trecho que nós temos aí, não viram o julgamento, não perceberam a coisa mais óbvia do mundo. Dio santo, né? E ele não leu, o voto não leu nada. Não pode comentar o voto do outro. Tá? Não leu. Sim. O voto todo, ele procura essas expressões, né, para facilitar o trabalho dos jornalistas. Essa prenhe de incoerência. Ele que está grávido de cretinice. Ele não tem que se meter nisso aí, comente esse primeiro, a primeira ressalva feita pelo Luiz Fux. A primeira. Não é aqui que deveria estar sendo julgado esse caso. Sim. Pronto. Basta isso. Eu cobro uma resposta a isso. 2 coisas eu cobro dele. Diga o que pensa dessa constatação feita pelo Luiz Fux. Não é o Supremo que deveria julgar esse caso. E também diga o que pensa do modo de agir criminoso da equipe chefiada pelo Moraes, que o Talhaferro já denunciou. Sim. E isso sim é crime. O que ele pensa? Ele é o decano. O que ele pensa da corte que abriga criminosos? O que ele pensa disso? Não tem nada a dizer? Então não fale.
vai organizar outro Lula-Palusa longe dos Estados Unidos. Só para lembrar do voto do Fux, ele condenou o Mauro Cid e o Braga Neto só no crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sim. Então eram imputados 5 crimes, Fux entendeu apenas a condenação desse crime em relação ao tenente-coronel Mauro Cid e ao general Walter Braga Neto. Bom, agora 18 horas 22 minutos, a gente traz informações sobre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que prometeu novas sanções ao Brasil em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo Marco Rubio, o julgamento foi mais um capítulo de opressão judicial conduzido por juízes ativistas. The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he's tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. The response there is that the rule of law. Bom, essa declaração ocorreu às vésperas da viagem do presidente Lula a Nova York, onde ele deve fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na próxima terça-feira. Segundo diplomatas, Lula já tem um visto vigente e a sua presença então está confirmada. Mas a comitiva que vai o acompanhar pode ser reduzida, já que os Estados Unidos ainda não liberaram todos os pedidos de vistos. Entre eles está o do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que aguarda a renovação desde o mês de agosto. Mesmo diante da tensão, o Itamaraty reafirmou que Lula mantém a agenda nos Estados Unidos, que inclui reuniões sobre democracia, clima e o Estado palestino, além da participação na cúpula do crime. Ana, eu estava vendo mais cedo que o Itamaraty aí está bastante receoso, né, em enviar os seus representantes, porque não sabe se tem visto, se não tem visto. Tem a história aí do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que já tinha visto, já tinha passado da validade, né, já tinha expirado o prazo, pediu a renovação, mas hoje eu também já li uma manifestação dizendo que ele também pouco importa, porque não quer ir para os Estados Unidos, mas de toda forma está ali, está todo mundo na janelinha esperando sem saber o que fazer, porque não tem confirmação. Vai ter que descobrir arriscando. Se entrar no avião, se a pessoa tiver o visto válido no passaporte, porque normalmente é assim, para quem tem visto, para quem já viajou, já veio para os Estados Unidos, quem tem visto, ali no portão de embarque do Brasil, de qualquer cidade em que você esteja embarcando para vir para os Estados Unidos, a empresa aérea, ela confere se você tem um visto válido. Se você não tem visto válido, ali mesmo o atendente ali, na hora do embarque ou na hora do check-in até fala, não, você não tem visto, então você não pode embarcar. Mas, se essa pessoa tem um visto válido no passaporte, ela vai embarcar, porque a companhia aérea não tem autonomia, não tem acesso ao sistema de imigração. Ela só confere o visto ali físico, ao vivo, olhando. E aí vão ter que arriscar. Entra no avião, quando chegar aqui e estiver passando pela imigração, o atendente vai falar, aqui no computador o senhor teve o visto cancelado, vai ter que voltar. E aí, como é que faz? Arrisca, vem para a reunião da ONU, enfim, vai ser interessante. Agora, os Estados Unidos, Paula, eles estão fazendo uma limpa geral nos vistos. Não é só o Brasil que entrou nessa lista, não. Muita gente do Irã, do Zimbábue, muita gente não vai mais poder colocar os pés aqui nos Estados Unidos, e não custa lembrar que o visto para entrar aqui é um privilégio, não é um direito, como muitos falam, é um privilégio. Nessa mesma entrevista que o secretário de Estado Marco Rubio deu, que ele falou do Brasil,
Postei de madrugada, falei, vamos ver se o pessoal no Brasil está acordado, porque aqui as coisas estavam acontecendo. Postei no X de madrugada. Nessa mesma entrevista, ele que estava em Israel, então, ou seja, está num fuso bem à frente, inclusive, do Brasil, ele disse também que em relação aos vistos, sejam eles cancelados por motivos diplomáticos, políticos, econômicos também, ou por tudo isso que está acontecendo com a morte do Charlie Kirk, as pessoas, né, médicos, neurocientistas fazendo chacota com a morte do ativista conservador, ele disse que simplesmente você não é bem-vindo aqui. Se você não gosta, ele disse, se você não gosta do estilo de vida dos Estados Unidos, do que nós defendemos, dos princípios basilares, dos pilares da nossa nação, da liberdade, você não é bem-vindo e você simplesmente não tem que estar aqui. Rapidamente, Paula, só uma notícia de algumas semanas. Mais de 3.000 vistos de estudantes que estão atualmente nas universidades aqui nos Estados Unidos e que, por algum motivo, defenderam o Hamas ou incitaram a violência nas universidades, esses também já não estão mais aqui e não voltam tão cedo. Essa turma da... Augusto Nunes, deixa eu só fazer uma correção aqui rapidamente, que me chamaram a atenção. Eu falei que o Lula estaria em Nova York para participar da cúpula do clima. Tinha falado cúpula do crime, então faço a correção pública aqui. Olha, Paula, não deixa de ser, não, né? É a cúpula do crime num setor... Indiscutivelmente né? Foi uma... Será? É por isso que você fala... Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política e antes de começar a ler, eu quero que você deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Não se esqueçam de comentar aí que a sua opinião é muito importante para a gente saber o que você está pensando de tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, de tudo que o STF está fazendo, de toda essa ditadura que Moraes está impondo sobre o Brasil. Então já deixa aí a sua opinião e um bom dia, boa tarde, uma boa noite, um oi, que já ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Quanto mais pessoas se unirem contra essa ditadura do Moraes, a gente só ganha. Então já comenta aí. Embate com os Estados Unidos. Temer diz que atrito com Trump fortaleceu Lula. O ex-presidente avalia que o petista usou as sanções da Casa Branca para turbinar discurso de soberania. Investida fala o risco da Washington. O ex-presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira, dia 15, que as recentes crítica do governo norte-americano ao judiciário brasileiro, assim como sanções econômicas impostas pelo presidente Donald Trump, acabaram fortalecendo politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Temer, o chefe do executivo brasileiro se aproveitou das ofensivas diplomáticas dos Estados Unidos para reforçar o discurso de soberania nacional com apelo eleitoral. Este gesto nos Estados Unidos recuperou a figura de Lula e invocou-se a soberania nacional. Aquele discurso de que aqui ninguém põe o pé levantou a história eleitoral do Lula, declarou durante entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Apesar de reconhecimento sobre ganho político, o petista Temer criticou a conduta adotada pelo Palácio do Planalto, sugeriu o presidente brasileiro deveria buscar aproximação direta com o Trump. Nessas questões, não se deve pensar em uma questão eleitoral, deve-se pensar no Brasil e telefonia para o Trump. O diálogo fundamental, você sabe que eu acho que ele atenderia o telefone e se atender começa um diálogo disso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.